Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Eu sou o Otávio, eu ajudo militares a saírem do vermelho e a começarem a investir em 30 dias. E o vídeo de hoje é pensamentos que te farão sair do vermelho e começar a investir. E o que são pensamentos? O que são pensamentos? Da onde que vêm os seus pensamentos? O que gera os seus pensamentos? Os nossos pensamentos são gerados pelo nosso sentimento, que nós sentimos. E o que nós sentimos vem exatamente das nossas crenças. Então, as suas crenças geram os seus pensamentos. Aquilo que você acredita gera os seus pensamentos. Gera os seus pensamentos através dos sentimentos. O que você está sentindo agora, exatamente o que você está sentindo agora, é o que faz você ter determinados pensamentos. Então, quando você sente algo bom, você está sentindo algo bom, isso faz com que você pense algo bom. E é muito importante saber disso, porque quando você sente algo bom, você pensa algo bom. E quando você está tendo pensamentos bons, você passa a ter atitudes boas. E as suas atitudes vão gerar os seus resultados. Por isso que é importante você ter bons sentimentos, bons pensamentos e boas atitudes. E ter bons sentimentos, bons pensamentos levarão você a ter boas atitudes e ter resultados positivos. Por quê? Porque nós somos o que pensamos. Nós somos exatamente o que nós pensamos. Isso é muito importante, porque é isso que vai refletir os seus resultados. Exatamente o que você pensa. E o que você está pensando agora? Que exatamente você está pensando agora? Você pode estar pensando, nossa, eu até queria assistir esse vídeo, até cliquei nesse vídeo porque eu queria assistir. Mas só que ele está sendo chato, está sendo um papo de coach. É exatamente o que você pode estar pensando agora. Eu vou te dizer, se você está tendo esse pensamento agora, eu até peço que você saia desse vídeo. Por quê? Porque ele está te impedindo de mudar a sua vida. Está te impedindo de descobrir uma coisa que vai ser a coisa que vai mudar a sua vida. E esse pensamento é exatamente o pensamento que você não deve ter. O que você está pensando agora, se for negativo, o que você está pensando agora for negativo, você deve analisar muito a sua vida, como que está as suas crenças. Porque se você está aqui, com certeza é porque você está querendo aprender algo novo. E uma coisa que você precisa entender, para você conseguir aprender algo novo, você precisa abrir sua mente para algo novo. Você precisa entender que crenças suas terão que ser mudadas para você aprender algo que vai realmente mudar a sua vida. E as nossas crenças, elas são muito perigosas se elas estiverem sendo erradas. Porque as nossas crenças geram os nossos sentimentos. Sentimentos geram os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos geram a nossa ação. E a ação vai gerar os seus resultados. E aí? O que você está pensando? O que você está pensando agora? E o que você pensa da sua vida? O que você pensa no decorrer do seu dia? É positivo? O que você pensa é negativo? Você tem mais pensamentos positivos que negativos? Tem uma situação que eu acho muito boa de ser comparada nessa situação. Vamos supor que um casal estejam num momento de folga. Os dois estão de folga dos seus trabalhos e vão passar o dia inteiro assistindo TV. Querem colocar as séries em dias e querem curtir a preguiça. E passam o dia inteiro assistindo TV, pedem comida, não levantam pra nada. Completamente um dia realmente de relaxar, 100%. E aí, quando chega ao final desse dia, o casal
se prepara para dormir, né, para iniciar um novo dia no outro. E este casal possui sentimentos diferentes. Quando chega o final do dia, uma das pessoas tem um sentimento de que o dia foi incrível. Foi um dia muito bom, que renovou as suas energias, descansou, fez coisas que gostava ali, estava assistindo séries, colocou o papo em dia, conversaram. E a outra pessoa achou um dia bem ruim, achou um dia improdutivo, preferiria estar fazendo outra coisa, achou um dia, apesar de estar curtindo o momento ao lado da esposa ou do esposo, achou que não foi um dia bom. Poderia ter feito algo diferente. Por quê? No mesmo dia, com as mesmas experiências, as mesmas interações, duas pessoas, no final do dia, têm sentimentos diferentes, têm sensações diferentes. É claro, cada um de nós temos particularidades. Essas particularidades fazem com que nós realmente tenhamos sensações diferentes em determinadas situações iguais, parecidas. Porém, uma, uma questão muito forte em relação a isso é que seus sentimentos, os seus pensamentos no decorrer do seu dia vai gerar o resultado no final dele. O resultado de uma pessoa dessa, de uma das duas pessoas do casal, no final do dia, foi um resultado positivo. Ela conseguiu realmente recarregar as energias, ela conseguiu realmente focar no que era importante. Já a outra pessoa, provavelmente, ficou com pensamentos fora dali. E muito provavelmente pensamentos negativos. Primeiro, se você está em uma situação, vivendo um momento que é um momento bom, até um momento de relaxamento com a sua esposa ou com o seu esposo, ali é um momento para você ficar presente. Então, se você já tem pensamentos fora dali, isso já não é uma coisa tão boa. É óbvio que em todos os momentos do nosso dia nós ficamos pensando no que precisa fazer, pensando no que precisa ser feito. Só que isso não é uma coisa boa. Uma dica que eu acho muito legal, e essa dica foi dada pelo Jerônimo Telmer, não sei se você conhece o Jerônimo Telmer. Ele falou que uma coisa que ele faz para conseguir aproveitar cada momento do dia dele é quando ele está ali presente, curtindo um momento e ele tem uma preocupação, ele anota aquela preocupação. Então, você está ali presente, só que vem uma preocupação na sua cabeça e você sai dali. As pessoas percebem. Sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus familiares, seus amigos, eles percebem que você saiu daquele momento, que você não tá mais ali. E uma estratégia que ele utiliza que eu achei muito bacana e eu utilizo na minha vida e me ajuda muito é sempre que eu estou em uma situação que eu preciso aproveitar um momento, se eu tiver uma preocupação, eu anoto. Eu pego aquela preocupação e eu anoto em um bloco de notas que se chama Preocupações do Futuro. E eu anoto aquela preocupação e eu sei que se eu anotei ali, eu não vou esquecer. E eu coloco na minha mente que eu vou resolver depois. Primeiro eu vou curtir aquele momento. Então eu curto o momento, depois eu vou olhar aquela preocupação. E uma coisa, quando ele estava ensinando, que realmente acontece, é uma coisa mágica, é que a maioria dessas preocupações, quando você vai olhar depois de uma semana, depois de um dia, ou no outro dia, no mesmo dia, depois que você sai daquela situação em que você está, você percebe que aquela preocupação nem era tão importante, que não valeria a pena você estragar o seu momento para ter aquela preocupação. Então você percebe que mesmo na nossa vida financeira, e principalmente na nossa vida financeira, os nossos pensamentos são de extrema importância. Eles baseiam todas as nossas atitudes. Então tudo está nas suas crenças, naquilo que você acredita. Seu dia a dia ele é baseado naquilo que você acredita.
Parece ser uma coisa profunda demais e sem sentido. Mas realmente, a sua criação da, da sua infância, a sua infância ela baseia todos os seus dias na vida adulta. Isso é uma coisa que é muito profunda, realmente. Você precisa fazer uma análise mais profunda de você, daquilo que você acredita, para saber se os seus pensamentos estão alinhados ou não com aquilo que você realmente quer. Às vezes você quer uma coisa, só que os seus pensamentos estão tão ligados às suas crenças que eles só te afastam daquilo que você quer. E você caminha cada vez mais para pensamentos negativos. Este, como eu falei no início, pode parecer um vídeo maçante, um vídeo muito chato em relação a assuntos financeiros. Não pode até não ter a ver com assuntos financeiros. Parece, tá? Só que esse é o ponto mais importante para você ter sucesso na sua vida financeira. Seus pensamentos, aquilo que você tem na sua mente, é muito mais importante do que os números. A matemática ela é exata. A matemática não erra. Realmente, você precisa entender que você precisa reservar 10% do seu salário, se pagar primeiro. Isso você precisa realmente entender. E isso é matemática. Você precisa organizar o seu orçamento, cortar gastos, fazer renda extra. Precisa. Isso é matemática. Isso é comprovado. Você realmente precisa disso. Só que a sua mente, seus pensamentos, as suas crenças, elas acabam criando uma neblina na frente de tudo isso, na frente dos números, na frente do que precisa ser feito. Seus pensamentos geram uma neblina e você não consegue fazer. É por isso que a gente sabe muitas vezes o que precisa ser feito e não faz, procrastina, porque a sua mente não está preparada para você conseguir fazer essas coisas. Então, primeiramente, você precisa trabalhar os seus pensamentos. E pode ter certeza, você ficou comigo até aqui, até esse momento do vídeo, vai valer muito a pena. Você vai conseguir descobrir coisas que talvez, por mais que sejam simples, você ainda não parou para pensar, ainda não parou para refletir sobre isso. Poxa, realmente, pensar dessa forma vai me levar muito mais para cima, vai me fazer mudar de forma positiva e não me manter aonde eu estou, talvez no vermelho, talvez no 0 a 0. Eu não consigo fazer minha vida evoluir. E o que eu quero para você é que você tenha cada vez mais pensamentos positivos, tá? Porque para sair do vermelho, você precisa pensar como quem não está. Você precisa pensar, você precisa ter pensamentos de quem já está na onde você quer chegar. E pensar como se você já estivesse lá. Isso é muito importante. Você criar a imagem daquilo que você quer para sua vida. Porque a nossa mente, ela não consegue ver o que é real e o que não é. O seu consciente, ele consegue ver que aquele bem que você tanto quer, que você está criando na sua cabeça, ele não é real. O seu consciente consegue, mas o subconsciente não. O subconsciente, ele vê que aquilo que você está criando é real. Aquela imagem que você está criando é real. E lá para o seu subconsciente, ele vai perceber que aquilo é real e vai viver, vai te fazer ter atitudes para você viver aquilo. As atitudes que você precisa ter para chegar até isso que você deseja, elas vão se tornar mais fáceis no seu subconsciente, se você começa a criar a realidade no seu consciente, mesmo achando que não é real. E isso é normal. Nós temos uma tendência maior a ser céticos. Quando você é cético, quando você vê que aquilo não é real e acredita que aquilo não é real, você gasta menos energia. Porque você pensar que é real, você criar aquilo que você quer, você é, é, transformar aquilo que você quer em real hoje, mesmo ainda não tendo, gasta energia. O nosso corpo, naturalmente, ele tem uma tendência a economizar energia, a pensar menos, a você pensar coisas mais práticas.
né? Você não se aprofundar tanto naquilo que para você ainda não é real, vai gerar trabalho para conseguir. Então, naturalmente, o nosso cérebro tende a economizar energia. E você precisa gastar energia para conquistar as coisas que você quer. Então, pense como uma pessoa que já está lá. E como as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que já conquistaram aquilo que nós queremos, pensam. Pessoas bem-sucedidas pensam da seguinte maneiras. E eu quero agora te fazer um pedido. Analise cada um desses pensamentos e veja em relação a cada um desses pensamentos como está a sua vida. Você anda pensando dessa maneira. É muito importante, muito importante. Cada pensamento desse pode moldar e mudar completamente a sua vida de forma positiva. E as pessoas bem-sucedidas, elas pensam da seguinte maneira. O primeiro pensamento das pessoas bem-sucedidas é evolução. Pessoas bem-sucedidas, elas sempre pensam em evoluir. Elas sempre pensam a galgar um degrau a mais. Evolução significa ação, significa você agir, você não ficar parado na sua zona de conforto. Evolução significa você ter atitudes de crescimento. E a palavra atitude é muito importante na evolução. Ou seja, sair da sua zona de conforto, pensar em crescer. Isso é muito importante. Esse é um pensamento, você pensar em crescer, é um pensamento que te traz coisas positivas. Para você pensar em crescer, você tem que ter sentimentos positivos. Então, pense em evoluir. Pessoas bem-sucedidas, elas pensam em evolução. Sempre. Pensamento 2 das pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas nunca gastam dinheiro. O pensamento delas é nunca gastar dinheiro. Como assim, Otávio? São mão de vaca? São pessoas que não vivem a vida? Não. As pessoas bem-sucedidas, elas não pensam em gastar dinheiro. Elas pensam em investir dinheiro o tempo inteiro. Como assim, Otávio? Se elas compram um café, elas estão gastando dinheiro, não? Não. Elas estão investindo na sensação que é ter aquele café naquele momento. É tomar aquele café naquele momento. Um exemplo, tá? Pessoas bem-sucedidas, elas pensam que comprar uma coisa não é gastar dinheiro, é viver uma experiência. Ou seja, pessoas bem-sucedidas jamais vão gastar com coisas que não vai agregar nada, não vão agregar nada a elas. As pessoas bem-sucedidas só gastam com coisas que trazem boas sensações, coisas que realmente estão alinhadas com o propósito delas. E não saem por aí gastando com qualquer coisa para agradar qualquer pessoa e às vezes elas que nem gosta e que talvez nem goste dela. Então, pessoas bem-sucedidas pensam em nunca gastar dinheiro, e sim investir todos os dias. Pessoas bem-sucedidas pensam em nunca ser remuneradas pelo trabalho e não pelo. Não, pessoas bem-sucedidas pensam em ser remunerado pelo trabalho e não pelo tempo. Ou seja, pessoas bem-sucedidas não trocam o seu tempo por dinheiro, e sim o seu trabalho em aquilo que elas podem produzir. Ou seja, elas fazem com que quanto mais elas produzam, mais elas ganhem. E não troque o tempo, porque o tempo ele é o mesmo para todos. E você não consegue escalar o seu tempo. Ou seja, se você troca somente o seu tempo por dinheiro, você sempre vai ganhar somente o equivalente ao seu tempo. Mesmo que você faça o seu tempo valer mais, ele vai ser limitado. Limitado ao quanto você pode aumentar o valor do seu tempo. E isso é extremamente limitado. Por quê? Como que você aumenta o valor do seu tempo?
tá aperfeiçoando na sua profissão. Um exemplo, você é formado fazendo um mestrado, um doutorado, isso aumenta o valor do seu tempo. Só que é limitado. Você vai aumentar, vai ser aquilo e pronto. Você não consegue escalar. Você precisa entender que pessoas bem-sucedidas não pensam em um limite de ganho. Elas pensam sim em ajudar cada vez mais pessoas e conseguir ganhar cada vez mais. Essa é a maior questão que você precisa entender em relação ao que você está fazendo hoje. Às vezes você está numa profissão que talvez você nem goste do que você faz, mas você não consegue ver saída. Porque a única forma de ganho que você imagina é trocando o seu tempo. E aí você pensa, poxa, eu estou fazendo aqui uma coisa que eu não gosto, eu estou infeliz na minha profissão, mas eu não vejo saída, porque eu preciso pagar minhas contas. E você precisa entender que ser remunerado pelo seu trabalho é você poder criar formas de trabalho que você consiga ser remunerado com aquilo, independente do seu tempo. Investir, por exemplo. Quando você investe o seu dinheiro, que vem talvez de um trabalho que você não goste, você está investindo o seu trabalho para ser remunerado por ele. O seu trabalho, a partir do momento que você investe o seu dinheiro, o seu trabalho está sendo investido ali. E aquele trabalho que você teve vai ser remunerado não mais pelo seu tempo, mas pelo trabalho que você colocou nele. O seu dinheiro vai estar sendo pago independente do seu tempo, independente de você estar lá. Isso é criar renda passiva também. É você receber independente do seu tempo. E nesse caso, até sem precisar despender mais nenhum tipo de trabalho. Simplesmente você trabalhou uma vez e pronto. Aquilo ali já vai te gerar uma renda. Royalties de livro, por exemplo. Se você escrever um livro e esse livro for bom, eu tenho certeza. E se você ficou aqui até agora assistindo esse vídeo, com certeza você é capaz de escrever um bom livro. E vai ser um trabalho só. Você vai escrever o seu livro, vai ter o trabalho de publicar, vai gastar para publicar, mas depois que você faz esse investimento, pronto, todo o ganho vai vir para você em forma de royalties, no caso, e você não vai ter mais trabalho. É óbvio, você vai divulgar o seu livro nas suas redes sociais, pagar marketing, gastar com marketing para divulgar seu livro. Isso é óbvio. Porém, é um trabalho bem menor do que você trocar o seu tempo. Você vai gastar o seu tempo somente uma vez escrevendo o livro. E o restante é a divulgação, é o seu dia a dia. Já o que você já faz, divulgar o seu trabalho. Pensamento 4 das pessoas bem-sucedidas. Poder ter as duas coisas. Pessoas bem-sucedidas jamais pensam que só podem ter uma coisa só. Elas não pensam, eu só posso ter amor e não dinheiro. Eu não posso ter amor e ser bem-sucedido ao mesmo tempo. Porque se eu for bem-sucedido, as pessoas só vão ser interesseiras, só vão estar perto de mim por conta do meu dinheiro. Pessoas bem-sucedidas jamais pensam assim. Elas pensam que elas podem ter as duas coisas. Eu só posso ter dinheiro ou o meu braço. É óbvio que você pode ter as duas coisas. E mesmo nessa análise tão óbvia, tão sem lógica, é exatamente o que a gente pensa para coisas mais profundas, para coisas que você imagina e não pode ter. Isso é quando a gente pensa negativo de outras pessoas, quando a gente pensa negativo de pessoas bem-sucedidas, por exemplo. Existem pessoas que quando vem uma pessoa bem-sucedida, na hora já vem na cabeça dela: é um ladrão, roubou para ter aquilo, ou fez coisa errada para ter aquilo. E pessoas bem-sucedidas pensam em ter as duas coisas. E por isso são pessoas bem-sucedidas. Elas não colocam em xeque uma coisa para ter outra. Pessoas bem-sucedidas pensam em comprar ativos e não passivos. As pessoas bem-sucedidas, elas analisam todas as possibilidades de compras, todas as possibilidades de uso do dinheiro delas. Ou seja, lembra que eu falei que elas investem ao invés de gastar? Então, o foco delas é criar renda,
É criar coisas que vão cada vez mais dar conforto para a vida delas. E não trazer um falso conforto, trazer um falso crescimento. Você se endividar para comprar coisas que ao mesmo tempo você se endividou e ainda vai te gerar custo, isso é muito perigoso. E as pessoas bem-sucedidas focam em ativos, focam em coisas que vão trazer renda para elas, investimentos, bens que vão trazer renda. Uma casa para alugar, por exemplo, isso é um ativo para você. E não uma coisa que vai te fazer gastar cada vez mais. Ah, eu vou aumentar a minha casa todos os anos. Vou focar em aumentar a minha casa. Beleza, você pode até fazer isso. Mas desde que você tenha fontes de renda que não vão te deixar endividado. Então, pessoas bem-sucedidas focam em ativos e não passivos. Pessoas bem-sucedidas, como eu já falei, possuem alegria no sucesso dos outros e não inveja e não pensamentos negativos. Não tenha pensamentos negativos em relação ao sucesso de outras pessoas. Isso atrai coisas ruins para você. Às vezes a gente tem a certeza de que uma pessoa fez algo errado para ganhar aquele dinheiro. Às vezes a gente tem a certeza disso. E a gente acaba generalizando e achando que todas as pessoas que possuem sucesso, que são bem-sucedidas, fizeram algo errado para estar ali. E não, com esse pensamento, você não vai conseguir mudar de nível na sua vida. Porque sempre que você tiver a oportunidade de mudar de nível, vai vir na sua cabeça, opa, mas as pessoas que são bem-sucedidas fazem coisas erradas. Então eu não vou querer ser bem-sucedido. Imagina o quanto isso está sendo prejudicial na sua vida. Então, se você vê uma pessoa bem-sucedida, abençoe aquela pessoa. Olhe para aquela pessoa e abençoe. Poxa, e que aquela pessoa seja muito abençoada e tenha cada vez mais dessas coisas. Porque eu também quero ter. Então, quando você abençoa, você traz sensações positivas para você. E mais possibilidades. A partir do momento que você tiver a possibilidade de conseguir aquilo, não vai ter na sua mente, opa, se eu tiver aquilo, eu vou ser uma pessoa errada. Você acaba não tendo. E aí é uma coisa tão ruim pra gente isso, e a força de querer ter é tão grande, que você acaba, em algum momento, querendo ter da forma errada, endividando pra ter. Só que quando você vê uma pessoa que já tem, você pensa negativo. Então, pessoas bem-sucedidas sentem alegria no sucesso dos outros. Pessoas bem-sucedidas pensam em ter metas claras e bem definidas. Elas não vivem a sua vida sem um norte. Elas não vivem a sua vida sem saber o que vão fazer no amanhã, sem saber o caminho que precisam percorrer para ter exatamente aquilo que elas querem. Então, as metas das pessoas bem-sucedidas, elas são bem definidas. Elas entendem exatamente o que querem e sabem exatamente o que querem e vivem para aquilo. Elas têm as atitudes diariamente focadas naquilo e sabem viver em relação a isso. Sabem investir em relação a isso e investem ligados, direcionados com as suas metas. Pessoas bem-sucedidas sempre pensam em fazer mais do que o combinado. Pessoas bem-sucedidas nunca se contentam em entregar somente aquilo que combinaram. Por quê? Porque elas sabem que entregar a mais, ela vai estar agregando valor ao que ela possui. E ela vai estar plantando uma semente positiva. Quando você recebe a mais do que você acordou, você entrou em acordo com uma pessoa que que você vai receber determinado serviço. E aquela pessoa veio, fez o serviço muito bem feito e ainda entregou a mais do que você esperava. Pode ter certeza, essa pessoa vai ser indicada por você pelos quatro cantos da terra. Essa pessoa vai ser muito indicada por você. E você entregar mais do que o combinado também vai trazer coisas positivas para sua vida. No seu trabalho. Como que você anda vivendo no seu trabalho? O que você anda fazendo lá? Somente o que você precisa fazer? Pronto?
Você faz e ainda às vezes faz mal feito aquilo que você precisa fazer. Um colega às vezes está precisando de uma ajuda ali, mas você não vai até ele porque o que você precisa fazer é o limite entre você e ele. Você sabia que muitas vezes você sair da sua zona de conforto e ajudar uma pessoa pode ser um pequeno degrau para uma mudança imensa na sua vida. Simples fato de você fazer um pouquinho do que você não precisava fazer. Promoções. Às vezes existem promoções nos trabalhos que as pessoas não entendem. E sabe o que acontece? As pessoas olham como um puxa-saco, como uma pessoa que está ali babando o chefe o tempo todo. As pessoas olham assim, olham para o lado negativo, ao invés de também fazer um bom trabalho, entregar um pouco a mais, independente de onde você esteja. Pensar dessa forma vai fazer com que você se alinhe cada vez mais positivamente com o que você quer para você. Às vezes as pessoas pensam assim: poxa, eu vou fazer isso, eu vou entregar a mais na empresa para o meu chefe ganhar muito dinheiro e eu só ter trabalho. Esse é um pensamento de extrema escassez, porque muitas vezes você fazer a mais para uma pessoa vai fazer com que essa pessoa seja tão grata a você que ela também queira te dar mais. E você percebe que você começa a gerar um ciclo de positividades. Então, fazer a mais do que o combinado é uma forma em que as pessoas bem-sucedidas pensam e por isso são pessoas bem-sucedidas. Pensamento 9 das pessoas bem-sucedidas: saúde acima de tudo. As pessoas bem-sucedidas, elas não negociam a sua saúde. Elas sabem que, independente do que elas possuem na vida, independente da quantidade de dinheiro que elas possuem na vida, elas precisam prezar pela sua saúde. Não vai valer de nada ter milhões na conta, bilhões na conta, se você não tiver saúde para usufruir. E isso é uma coisa que não se negocia. A sua saúde não é negociável. Muito cuidado quando você estiver em momentos da sua carreira, você estiver pensando em galgar a sua carreira e isso prejudicar a sua saúde. Perder noites de sono constantes. Muito cuidado com isso. Cuidado também com a sua alimentação. Pessoas bem-sucedidas prezam por sua alimentação. E isso ajuda muito a preservar a sua saúde. E o exercício físico também. Pratique exercício físico. Isso faz com que sua saúde melhore, tá? Seja qual for. Na sua casa, se você não tiver como sair para praticar exercício físico, faça flexões na sua casa, abdominais, caminhadas na sua casa. Enfim, seja criativo, faça coisas que você goste, mas se movimente. Isso é importante. Pessoas bem-sucedidas pensam em incentivar o filho a trabalhar. Pessoas bem-sucedidas não ficam protegendo os seus filhos 100% do mundo, fazendo com que eles acreditem que a vida é um mar de rosas, que a vida é só coisas positivas. Não, elas incentivam o filho a produzirem, incentivam o filho a produzir. Eu entendo que se você é uma mãe super protetora, você faz tudo em casa. Um exemplo que eu quero dar é de uma mãe que faz tudo em casa e cuida da casa, cuida da cozinha o tempo todo, cozinha, limpa a casa o tempo todo, e os filhos somente vivem, estudam, se divertem, brincam, e a mãe nunca, em nenhum momento, faz com que o filho lave uma louça, lave o prato que come. Fazer isso é uma coisa que vai muito além de um trabalho braçal ali, de ir lá e lavar. Trabalha o psicológico da criança. Faz com que ela saiba que ela tem responsabilidades também. Ela não pode simplesmente ficar esperando tudo dos outros.
Ficar esperando receber tudo dos outros, as coisas caírem do céu. Isso é o que faz nós, na vida adulta, nos tornarmos pessoas passivas. Ficar esperando que as coisas venham até a gente, que a solução das coisas venham até a gente. Então incentive os seus filhos a produzirem. Não é óbvio, colocar uma criança para trabalhar, não é isso que eu quero dizer. Não é trabalho infantil, colocar sua criança para trabalhar em troca de dinheiro, não é isso. Colocar na cabeça delas que a vida vai trazer dificuldades para elas. Nem tudo é um mar de rosa, ela não vai receber o tempo todo pessoas que fazem tudo para elas. É uma coisa que ajuda bastante também, vai ajudar bastante também, até mesmo no relacionamento dessa pessoa, no relacionamento do seu filho no futuro. Um filho em que a mãe faz tudo pra ele vai ter uma tendência de esperar que a esposa também faça. Esse é um dos maiores números de separações são as obrigações da casa. Tem muitos homens que chegam nos seus casamentos e acham que vão ter uma pessoa como a mãe era. Isso é muito perigoso. A sua esposa não é literalmente a sua mãe, mas ela não é a sua mãe em nenhum aspecto. É óbvio, pode existir uma esposa ou um esposo, seja o que for, ambos os lados, que façam tudo que o pai fazia ou a mãe fazia. Pode existir, mas isso é extremamente uma exceção. Não é assim que a vida funciona. Isso existir, bacana. Eu nunca presenciei isso. Não sei se você que está me assistindo aí já presenciou, mas não é o normal. Então, incentive o seu filho a entender a realidade da vida, a fazer trabalhos em casa, ao invés de só receber a mesada, ele receber sim a mesada, mas aprender a construir mais daquilo ali, a multiplicar a mesada dele, não só a gastar. Isso é muito importante e isso vai trazer bons pensamentos para os seus filhos. Pessoas bem-sucedidas pensam em assumir a responsabilidade sobre a vida. Elas assumem a responsabilidade. Elas não entendem, elas não colocam na cabeça que as coisas acontecem porque era o destino. Porque o destino quis assim. Não, elas constroem a vida delas baseada nas escolhas delas. E entendem que aquilo que aconteceu foi resultado da escolha dela. Ela escolheu aquilo, ela se responsabilizou. Ela sabe que assumir a responsabilidade vai trazer resultados para a vida. Agir. Então, pessoas bem-sucedidas assumem a responsabilidade sobre a sua vida. E pessoas bem-sucedidas escrevem o próprio destino. Como eu já falei, as pessoas bem-sucedidas, elas não esperam as coisas caírem do céu. Elas escrevem o próprio destino. E uma dica aqui, como que você vai escrever o seu destino? Você vai criar exatamente as suas metas bem definidas. Quando você cria a sua meta bem definida, você sabe exatamente o que você quer, o que você precisa fazer, o caminho que você precisa percorrer, as pessoas que você precisa se conectar. Você está escrevendo o seu próprio destino, você está fazendo a sua sorte. E é isso que você precisa fazer. E é dessa forma que você precisa pensar. Não, não estou falando aqui que você vai pensar dessa forma, de forma maçante, é só assim que você precisa pensar. Não. Analise cada ponto desse na sua vida. Pense, poxa, vamos lá. Será que eu estou entregando mais do que o combinado? Será que eu estou fazendo mais do que eu posso fazer? Quais os resultados que eu estou tendo na minha vida? Será que esses resultados estão sendo atingidos exatamente por conta disso? Pense sobre isso. Simplesmente o fato de você pensar sobre a forma em que as pessoas bem-sucedidas pensam vai te trazer coisas positivas. Vai te fazer pensar positivo. E não esqueça mesmo. Nós somos, pensamos. Então, se você ficou até aqui,
gostou desse vídeo, alguma coisa agregou na sua vida, e eu tenho certeza que sim. Se você quer ter muito mais conteúdos que vão te fazer crescer todos os dias, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho que tem aqui ao lado do botão de inscrito, pois você vai receber todos os conteúdos assim que eles forem postados e vai receber vídeos e com certeza vai te fazer crescer um pouco todos os dias. Então, dê o like aqui nesse vídeo que isso também ajuda ao YouTube ver que você gosta desses conteúdos, que você precisa receber mais conteúdos que te fará crescer um pouco a cada dia. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um ótimo dia ou uma ótima noite, se você estiver me assistindo aí à noite. E fique com Deus.